Eu sempre tenho um papel à mão para anotar. Seja no meu carro, seja na minha bolsa, eu sempre deixo à disposição algum lugar que eu possa fazer uma anotação à mão. Sabe por quê? Porque eu percebi que anotar à mão e escrever se traduzia melhor em uma ação do que anotar digitalmente no meu celular ou no meu computador. E eu fui atrás de buscar formas de ser mais produtivo e eu comecei a perceber que não era algo único meu. Muitas pessoas tinham essa dificuldade em ser produtivo e de não saber qual é a melhor forma de anotar. Mas existe um motivo bem claro para isso. É a neurociência, não é algo casual. Há uma explicação biológica para isso. E se tu sente que fica travado, que se perde nas tarefas que tu precisa fazer, tem muitos esquecimentos, não sabe para que lado se organizar e já testou de tudo, aplicativos de produtividade, formas diferentes de se organizar. Então fica aqui no vídeo porque eu vou te explicar algo que é bem simples, mas pode te surpreender e te facilitar no teu dia a dia. Olha só, eu tenho por hábito anotar num caderninho o que eu preciso fazer, projetos mais a longo prazo, tarefas do dia, tarefas da semana. Mas eu achava aquilo bastante arcaico, bastante antigo da minha parte, ficar anotando e carregar sempre um bloquinho comigo. Então, eu fui em busca de testar inúmeros aplicativos, eu já venho fazendo isso há muito tempo, eu leio sobre produtividade, porque é um assunto que eu realmente gosto, eu já sou uma pessoa organizada e mesmo assim eu ia em busca disso. Então eu testei de tudo, vários aplicativos, mas o que eu notava? Volta e meia eu deixava de lado aquele aplicativo e voltava para o meu caderninho e lá eu seguia anotando. E aí eu fui entender, mas puxa vida, eu não consigo ser digital nisso, mas para outras coisas eu acabo usando. E eu entendi que existe uma explicação biológica maior para isso, não era por acaso que eu voltava a escrever. Olha só, tem várias pesquisas que fizeram inclusive um estudo de scanner com alunos da Universidade de Washington, onde eles escaneavam alunos que escreviam à mão, então eles escaneavam e viam a atividade cerebral desses alunos, comparando com alunos que estavam digitando no computador a mesma ideia, a mesma escrita. E olha só que interessante. Os alunos que estavam escrevendo à mão, eles alcançavam mais áreas do cérebro simultaneamente do que comparado aos alunos que estavam digitando. Porque os alunos que estavam escrevendo, eles alcançavam áreas do pensar, do ler, da motricidade fina e da memorização, enquanto os outros também atingiam só que menos áreas ao mesmo tempo simultaneamente. Então, o que isso se traduz? Quando a gente escreve, a gente tem uma conexão cerebral, uma via cerebral mais complexa. E aquilo acaba se traduzindo numa, vamos dizer, uma conexão corpo, algo físico que tu estás fazendo, corpo-mente. E por isso te ajuda a memorizar com mais facilidade. E eu vou te dar uma prova bem simples que está relacionado justamente à prova. Quando tu era menor e estava no colégio, aí tu ia lá e fazia aquela cola, bem pequenininha, para tentar usar durante a prova. Eu sei porque eu também fiz isso. E aí a gente fazia aquela cola, ficou grande demais, repetia a cola, fazia de novo. Essa aqui não ficou boa. Bom, de tanto se esforçar em fazer, em escrever, em ser bem sucinto nas palavras, porque tinha que ser algo bem pequeno, o que acontecia? A gente memorizava. Por quê? Porque o escrever te estimula a ser sucinto, a ser bem claro com as palavras, porque tu não consegue ficar escrevendo muita coisa, é muito mais trabalhoso, então tu tem que ser cirúrgico na palavra que tu vai escolher. E isso ajuda tu raciocinar mais e a memorizar ainda mais. Tanto é que quem tem o hábito de escrever lembra aonde fez uma anotação, em que parte do papel fez aquela anotação, e isso é muito bom porque realmente tu estás estimulando a tua memorização daquele conteúdo. E antes que eu me esqueça, quero te pedir para se inscrever no canal e deixar o teu like para não perder os próximos conteúdos.
relacionados à confiança, que é esse universo que eu trago aqui. E olha só, escrever não é apenas sobre memorizar, é a tua forma de organizar o pensamento. Por quê? Quando a gente vai escrever algo, imagina que tu está assistindo uma aula, uma palestra, e aí tu pega um bloco, né? Algo bem comum, uma situação bem comum. E tu começa a anotar algumas palavras, tu não vai conseguir anotar a frase inteira da pessoa, porque a pessoa está falando, falando. Então, tu faz uma breve seleção muito rápida dos pontos relevantes e tu precisa ter clareza no que tu escreve, porque tu sabe que aquilo precisa ser lembrado por ti do contexto inteiro. Então, isso estimula a tu raciocinar mais rápido, buscar uma palavra bastante assertiva para traduzir aquela ideia que tu estás recebendo e sim a memorizar. Então, na verdade, é um exercício mental excelente. Só que além disso, a gente está usando a motricidade fina, uma parte motora do nosso cérebro. Então, por isso forma uma conexão cerebral muito intensa, porque são várias áreas que estão sendo ativadas ao mesmo tempo. E isto acaba sendo bem diferente de quando a gente digita. E tem um outro detalhe também. Quando a gente anota, a gente consegue colocar elementos que quando a gente está digitando, a gente não consegue. Até dá, mas na prática é complicado, independente do aplicativo que tu use para fazer as tuas anotações. Por exemplo, tu quer fazer um asterisco, tu faz um desenho, tu coloca uma flecha, tu circula, tu troca de cores, isso aqui é importante, aí mudou o assunto, tu quer sublinhar, colocar outras cores. Vou te dar exemplo de anotações que eu fiz. Olha aqui, ó. Eu circulei, eu troquei de cor, eu anotei de canetinha, depois eu troquei de por outra caneta. Eu tenho esse bloquinho bem antigo meu aqui, onde eu fiz inúmeras anotações. Eu não uso mais isso aqui quando eu ainda praticava a dermatologia, que para quem não sabe, eu fiz pós-graduação em dermatologia e por algum tempo eu pratiquei. Então aqui eu tinha um resumo de diversos tratamentos. Eu tinha não, ainda tenho. Ainda que eu não use, eu guardo, porque às vezes eu posso querer consultar, esclarecer uma dúvida e eu tenho tudo anotado aqui. E é um resuminho incrível, com muitas anotações. Então, eu separei aqui, ó, vários cadernos que eu tenho e que eu vou anotando de projetos antigos, olha aqui, ó, esse aqui é um estudo de francês que eu fiz, onde eu anotava, sublinhava, fiz várias anotações. Isso eu entendi que me ajudava a memorizar. E olha que curioso, quando eu fui gravar esse vídeo, a minha filha está agora, nesse momento, estudando para a prova que ela tem amanhã no colégio de geografia. E aí ela falou que ia fazer umas fichas para anotar. E eu falei, me empresta a tua ficha que eu quero mostrar no vídeo que eu vou gravar agora mesmo. Então olha aqui, ó. Ela estava estudando sobre o clima na Amazônia. E aí ela fez uma ficha. Olha aqui, ó. Ela fez o desenho, eu falei: "Mas que desenho é esse?" "Não, mãe, é para mostrar que a floresta é densa, então eu emendei a parte das árvores aqui de cima." E aí colocou uma arvorezinha embaixo da outra. E aí eu falei: "Isso é excelente para tu memorizar, tu não tem noção. Usar desenho, cores diferentes, anotar, uma ficha pequena significa que tu tem que ser bem sucinto, bem objetivo e anotar de fato os pontos mais relevantes." Então eu adorei isso aqui, pensei que bom, ela já está tendo uma forma de anotar e aumentar a sua produtividade, a sua memória e sim evoluir nas ideias que ela precisa ter um comprometimento. Mas eu não estou dizendo para tu não usar recursos digitais. Eu mesmo uso. Hoje eu uso o bloco de notas do celular, o Notes, e eu uso o Evernote, que é um outro aplicativo, e eu uso muito também o Google Drive. Mas o que eu percebi? Muitas coisas eu não anoto direto ali, eu anoto primeiro no papel. O papel serve para mim, para eu fazer um brainstorm, para isso que ele serve, para eu rabiscar, rascunhar, riscar, anotar tarefas que eu preciso fazer mais imediato, para eu ter um planejamento maior. E aí, conforme eu vou executando, eu preciso ter um arquivo, salvar documentos, aí eu vou para a parte digital. Aí eu abro um documento
do Google Docs, aí eu vou anotar no Notes algo menor que eu preciso. Então, é como se fosse uma interface, em algum momento eu vou acabar digitalizando aquilo. Porém, no início, se eu ir direto para as minhas tarefas, para o Notes, direto ser digital, eu percebi que eu não funciono tão bem. E eu fui ler e fui atrás disso e eu vi que isso é bastante universal, então pode ser o teu caso também. E tem mais uma vantagem que eu acho excepcional, uma forma de usar os blocos, a tua anotação à mão, que é sensacional e muita gente não usa esse recurso porque isso se perdeu, porque parece algo antigo, algo retrô e as pessoas talvez ficam inibidas em fazer, que é sabe o quê? Quando tu tá com algum problema emocional, com uma dificuldade, algo que tá, sei lá, tá atrapalhando tua vida, tu tá vivenciando algo complicado, difícil para ti, sabe o que tu pode fazer? Pega um caderno e anota, como se fosse uma terapia. O teu caderno pode ser tipo um diário. Inclusive, se usa a expressão em inglês que é journaling, que se tu for pesquisar tu vai ver que está super em alta, que é justamente isso, tu colocar para fora na forma de escrita. Porque quando a gente coloca para fora, olha que interessante, a gente coloca para fora, na verdade está sendo reforçado na nossa cabeça e muitas vezes elaborado, amadurecido, que é o que muitas vezes a gente precisa. Vou te dar um exemplo. Tu estás irritado com uma pessoa, fez algo que tu não gostou, mas tu não vai conversar com ela, não tem porquê, enfim, tá? O que tu pode fazer? Vai lá e anota tudo que tu gostaria de falar, tudo que tu quer botar os pingos nos is, bota para fora. Alivia esse peso e escreve, por que não? Ninguém precisa ler, mas é algo que tu precisa tirar de dentro de ti. E a escrita te ajuda nisso. Tu vai tirar de ti, vai ser como alguém estar te ouvindo. E é isso que tu precisa tirar de dentro de ti para elaborar, amadurecer e colocar um ponto final. Então, para isso também é excelente colocar tuas emoções para fora. Então, não deixe de usar essa ferramenta. Isso é como aquele antigo diário que muitas pessoas escreviam todos os dias. Talvez tu não precise escrever todo dia, ainda que isso é bem interessante, uma ferramenta que muitos psiquiatras recomendam bastante. Mas não precisa ser algo diário, mas pode ser algo pontual quando tu estás realmente incomodado e precisa despejar aquilo, mas não quer despejar no ouvido de qualquer um para não ter algum problema de a pessoa levar adiante essa história. Pega um papel e anota tudo que dá vontade de falar. Mas antes que tu vá embora, eu quero te recomendar esse vídeo aqui, que eu fiz um resumo de um livro excelente. Não desperdice sua vida. Vai lá, confere que tu vai gostar.